Olá, irmãos queridos que estão em todos os lugares, acessando pelo site Eclesia Nascente de Cristo. O Senhor nos abençoe. Deixa eu começar a ajeitar aqui. Vamos ver, chegar esse item para cá. Esse daqui para cá. Vamos ver. Acho que tá bom. Deu certo. Vamos começar essa transmissão. Deixa eu ver aqui como é que tá. Vamos começar aqui pela Facebook. Vocês que estão aí no site também. Começamos, né? Ajeitando as partes técnicas aqui. Deixa eu ver esse aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Opa, deixa eu ver esse aqui. Vamos começar. Ok, vamos preparar isso aqui. Nossa, que pecado que eu comi lá. Comeu? É como diz aquele texto que diz assim: ó Senhor, quem pecou para que essa torta estivesse na mesa? Comi dois. Se eu não respondesse, aí eu ia comer. Quem foi que pecou? A senhora, foi você que perguntou que cor que eram essas árvores? Foi Amarelo. amarelo. Ai, meu Deus. Ele Imagina tudo o que amarelo. não é andar nesse lugar. É. Amarelo e vermelho, né? Ele falou tudo amarelo. Olá, queridos irmãos que também estão acessando via Facebook. Estamos aqui pedindo a Deus que nos abençoe, né? Que nos guarde, que Ele nos fortaleça, assim, nos acrescente aquelas porções da sua graça, né? Da sua estrutura, na dimensão que Ele tem para nós. Irmão Daniel e a turminha aí, né? Queridos irmãos, e pedindo a Deus então que nos ajude nessa jornada, né, que estamos percorrendo com Ele nesse último dia da história, nesse epílogo, né? Quando nós lemos um livro, tem lá o último capítulo, tem lá o epílogo. E aí, quando chega no epílogo, todo mundo fica empolgado, né? Olha, o último capítulo de uma série, último capítulo de alguma literatura, de alguma novela. Todo mundo tem uma atração assim pelo último capítulo. E a geração que está vivendo o último capítulo é a nossa geração, né? É nos dada a honra da parte do Senhor, a bênção, a dignidade, a graça de podermos passar, né, esse período último da história, o último dia. Mas é tão digno, quanto tão sublime, quanto tão de dimensões tão grandiosas e misteriosas, né, mas reveladas em Cristo, na palavra. Importantes, né, pastor? Sim, são conclusões da história, Então, né? é tão fundamental. É fundamental, né? Sim, você vem caminhando, vamos dizer assim, sob direção do Senhor, acompanhando o Senhor todo o ato dele de criar e de fazer existir, né, todas as coisas na sua ordem, na sua decência, na sua estrutura, né? Todas as coisas são construídas com estética, com ética, com moral, né? Com responsabilidade, com toda uma finalidade para tudo,
Tudo apresenta-se, então, na criação como uma apoteose viva da própria estrutura da continuidade eterna do ser humano. Quer dizer, todas as obras do Senhor mostram que há uma obra, há um fundamento, há uma estrutura, há algo em ordem que acompanha toda a existência e que percorre tudo com um propósito, não tem nada feito, não existe nada assim aleatório, né? Tudo caminha e percorre todo o tempo com ordem, com uma direção, com uma dignidade, né? Com aqueles propósitos de resultar, né, em bem, né? Então, olá, meus queridos irmãos, irmã Idamara, irmã Cirema, Daniel, todos aí que estão acessando, né, nesse momento inicial em que nós estamos pedindo a Deus que nos abençoe, que nos tome, né, nas suas direções, né, na forma como só Ele sabe fazer, só Ele pode fazer, que nos seja tocado o coração, iluminado nossos olhos, para nós percebermos que todo esse percurso ele segue de uma maneira impossível de ser alterada. É impossível. Tudo caminha sob promessa, né, sob determinação do Senhor, num mistério tão grande que, ao mesmo tempo, todas as coisas elas têm em si a responsabilidade da existência. Tudo. Né? E, ao mesmo tempo, essa responsabilidade da existência faz com que tudo aconteça com vontade também de produzir o bem, o que é bom, né? Conforme a estrutura da feitura de todas as coisas, porque tudo foi feito para o bem. Então, Gênesis afirma isso o tempo inteiro. A criação foi toda feita pelo bem de todas as coisas, que é Deus, e para o bem de tudo, e para o bem da humanidade, né? E com um propósito, olha, irmãos, a gata pulou ali, ó. Ela está aqui também, né? Ô, pastor Marcos, queridos amados. Então, né, irmãos, toda essa dimensão deveria ser muito fácil, óbvio, de ser percebido por qualquer pessoa com uma inteligência normal. Qualquer pessoa com uma inteligência normal seria capaz de fato, reconhecer o autor, reconhecer toda essa dimensão de propósito, né, de origem, de significado, e de caminhar com finalidade, com a dignidade que nós, como seres humanos, então, somos chamados a existir, devemos ter. É claro que a nossa compleição ela é muito mais complexa do que o Sol, do que as estrelas, do que a Lua, do que qualquer outro elemento criado na Terra ou no universo, né? O ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele foi feito por Ele, por meio dele e para Ele. Então a finalidade humana ela não é uma finalidade distante a ser, vamos dizer, a ser atingida em algum ponto lá na frente. Não é assim. Deveria ser natural a cada ser humano a percepção dessa finalidade no momento da sua existência. Eu existo para Deus. Eu existo por meio dele. Eu existo por ele.
e para Ele. Então, é claro, precisamos conhecê-lo, precisamos ter uma afinidade, né? E nós somos seres de afinidade, de afeição. Somos seres que nós temos afeições, e essas afeições, elas são construídas conforme nós nos aproximamos, nós nos achegamos, né? Nós temos comunhão, né? Então, fomos feitos para comunhão também. É muito ruim, muito triste, uma pessoa ficar sem comunhão qualquer, com qualquer pessoa, né? E principalmente com Deus. Então a gente precisa muito da percepção da nossa própria identidade, né? Nossa própria realidade. Pedimos a Deus então que sejamos abençoados nisso, né? Nesses pensamentos que a gente é alcançado, os pensamentos de Deus, o pensar de Deus, né, que criou o mundo, a palavra de Deus que criou o mundo, né, a vontade de Deus que nos fez. Então, é a mesma palavra que nos alcança no momento a momento da nossa existência, né? É claro que toda essa busca do Senhor hoje para com a humanidade revela o problema humano, que a gente tem que dizer, a gente tem que lembrar, né, como dizem alguns pensadores da palavra de Deus, que se nós nos esquecermos de Gênesis 3, nós não vamos entender nada da história em aspecto algum. Porque Gênesis 3 é o diagnóstico humano da sua condição, né? A sua condição. É o porquê de todas essas É o porquê de todas essas desgraças. Né? Está definido ali o start, o início, a gênese de toda da morte, né? O início da morte, a gênese do pecado, né? A gênese de todo o desajuste, da perversão humana, Gênesis 3. Né? Então, toda essa condição humana naquele estado, ele gera uma incapacidade no ser humano de perceber a presença. Né? Ele não percebe a presença. Ele se perde. Ele se perde mesmo na presença. Então, o Deus nunca é ausente. É impossível Deus ser ausente. Né? Deus é presente, mas o ser humano não percebe. Então, de alguma forma, a condição humana o levou a um estado de ausência, de solidão, dentro da malignidade, de um estado tão fatal, né, tão infernal, tão mortal, né, irmão Sandro, e que é uma realidade. Esse estado em que o homem está, que o ser humano quando nasce, ele já está, ele carrega como herança, os nossos pais, nós como pais, nós fizemos nossos filhos herdarem a morte. Eles nascem de nós, mas eles herdaram a morte por causa de nós mesmos, por causa de nossos pais, por causa do primeiro ser humano. Né? É o que diz a palavra de Deus em Romanos. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, quer dizer, essa condição de isolamento, de uma ignomínia tão grande que ele não consegue perceber a presença de Deus. Né? O Deus é impossível de ser ausente. Ele só é ausente dentro do coração humano, nessa condição. Né? E aí ele se arvora numa condição de existir dessa forma, né? Dando crédito a essa mesma condição como a única condição de existir, como sendo a única. Né?
E aí ele vai viver sob o império de perversão, porque a versão absoluta e única está em Deus, naquele que criou todas as coisas, né? E essa perversão desenvolvida pelo ser humano, ela vai adquirindo dentro da história diversas vieses, né? Seja na música, né? Seja na ciência, né? Na política, na esfera espiritual, as religiões. E ela vai semeando coisas ruins. Né? Aí vai semeando, vai vivendo, vai se desdobrando, né? Quer dizer, quais são os desdobramentos de um terreno cheio de mato? Quer dizer, você tem a raiz do mato, a raiz ali do mato, né? E depois da raiz, o que pode surgir em cima daquele mato? Né? É uma quantidade absurda de micróbios, de bichos, de espinhos, né? de situações terríveis. Então a gente tem uma condição humana assim, mas Deus, né? Em Gênesis 3:9, ele busca, né? Ele vai buscar o ser humano, irmãos. Então, isso ninguém fala. Ninguém fala. Porque aí o ser humano fala assim, eu uma das pessoas que falei, até conhecer. Sim. Que então. Deus foi atrás do homem para resgatá-lo. Sim, sim. Gênesis 3, que é o capítulo da revelação, do diagnóstico, né? Do ultrassom, do raio-x, da ultrassonografia, sei lá que nome que possa ter mais, para descobrir os males humanos. Né? Aqui nós temos em Gênesis 3 o aparelho que Deus revela a nós a nossa situação. Né? Olá, meus irmãos, irmã Catiane, irmão Sandro, todos os amados. Ontem nós estivemos lá na casa do irmão Daniel, da irmã Catiane, teve o primeiro aninho do Miguel. Né? Foi aniversário, estivemos orando juntos lá, foi legal. E Miguel todo alegre, como sempre, né? A criançada pulando para lá, pulando para cá. E nós, que fomos alcançados pelo Senhor, queremos muito que nossos filhos sejam abençoados, né? Alcançados pelo Senhor. Nós, que fomos alcançados pelo Senhor, queremos que nossos parentes sejam alcançados pelo Senhor, né? Então, nasce dentro de nós um mesmo sentimento que houve em Cristo. O sentimento de busca. Né? Oi, meu filho. Aqui estão os queridos irmãos, né? Mananci, minha amada esposa, está ali. Ali está o querido filho Felipe. A irmã, amada irmã Heloísa, que está cuidando dos meus problemas de tensão que aconteceu aqui. Eu fui fazer um movimento, deu uma travada. Como ela é nossa fisioterapeuta oficial, ela está cuidando. Ela é amorosamente em Cristo tem cuidado. Meu amado esposo. Oh, amém. A minha esposa falou que eu sou o amado esposo dela. Maravilha. Ali está nossa amada irmã Sônia, nossa filha, também. No Senhor, Deus tem guardado, né? E tem aí os outros amados irmãos em suas casas, em suas cidades, em seus países. Queridos irmãos, olha só, irmãos, o Senhor nos tem encontrado. Ele nos encontrou, né? Ele nos achou. E não tem jeito. É assim, a condição é grave, realmente, a gente estava falando aqui agora há pouco, da condição humana grave, né? Todo mundo fugindo de Deus, é uma debandada geral, né? A humanidade corre para todo lado. Não de Deus no sentido genérico, né? Deus no sentido genérico, que é a criação da alma humana,
na verdade, é o reflexo do eu humano, né? O reflexo do eu humano gera divindades, que é ele mesmo. E aí ele corre adorar aquelas divindades. Quando a pessoa é ateu, tem um tipo de desdobramento. Um tipo de desdobramento. A divindade dos ateus é de um jeito. A divindade dos religiosos é de outro jeito, né? Mesmo assim, essa confusão toda, todo mundo correndo para lá e para cá de Deus, né? E se adaptando às suas criações de divindades, Deus vai buscar e ele consegue passar pelo meio de todo esse aparato estranhíssimo, a própria experiência de ser humano, né? Essa, vamos dizer assim, essa conjugação, essa tentativa conjugal do ser humano se atrelar, anexar a alguma divindade imaginária, né? Seja religiosa, seja ateísta, né? E ele fica nessas coisas. Mas o Senhor consegue passar, ele tem o poder, a graça misteriosa, né, de nos alcançar e de nos tomar de lá. Então, irmãos, aqui em Gênesis 3:9 é um dos textos que mostra isso daí, né? O Senhor indo e alcançando o ser humano no estado mais desesperador, né? Gênesis 3:9. Ô, irmão, irmã Ana, maravilha, hein, Ana? Que bênção! Irmã Ana, maravilha! Olá, meus irmãos. Tudo bem? Amém. Deus abençoe também. Ô, irmão, tudo bem aí? Amém, amém, amém. Irmão Bruno, a irmã Deise, a irmã Ana, os amados, os amados. Estamos aqui pensando em como o Senhor, né, como o Deus Criador, é aquele que nos fez, ele nos quer para ele, viu, irmãos? Deus nos fez, ele nos quer para ele, é bem evidente, né? Assim, a busca do Senhor. Aí nós vamos ver Gênesis 3:9. Ali nós vamos encontrar. Amém, mãe? Mãe está aí firme? Minha mãe está lá firme, junto com todo mundo. Aí, mãe, Deus abençoe. Fica firme aí. Estamos pensando juntos em Gênesis 3:9, que é um texto desses que revela esse buscar do Senhor, né? Esse ato de Deus em nos ir atrás da gente, né? Outro dia a gente estava comentando, né, sobre as pessoas que estavam falando em Deus. Os irmãos estavam comentando lá para suas famílias sobre batismo, né, aquele caso lá. E aí as pessoas tinham colocado até um versículo e a dificuldade deles mesmo de entenderem aquele versículo que estava ali, né? Mas mesmo nessa confusão toda, Deus vai lá e encontra a gente, como está aqui. Onde estás? Quer dizer, ele vai alcançar a gente no estado que nós estamos, né? Irmãos, o estado que nós estamos é tão degradante, é tão terrível o estado que o ser humano está, ele não consegue perceber a dimensão dessa situação. É muito desgraçado, é muito terrível. Ela pode ser encontrada, nós podemos nos encontrar melhor em um grito de Jesus na cruz. Quando a gente vai ler, por exemplo, Mateus, né? Mateus no capítulo 27, acho. Mateus capítulo 27, deixa eu ver se é o 27. Mateus 27, 46.
tem um grito de Jesus lá na cruz, que todo mundo lembra, né? Acho que é uma coisa difícil alguém não lembrar desse grito de Jesus. Olá, minha irmã Lúcia, Deus abençoe. Estamos seguindo. O Senhor, então, aqui quando estava na cruz, toda a história da cruz, irmãos, toda a história do momento de Jesus na sua crucificação é uma revelação de uma busca de Deus, né? De uma convicção dentro do coração de Jesus, dizer, eu preciso alcançar, eu vou fazer o que tem que fazer para que haja redenção nessa gente desgraçada, nessa gente morta, nessa gente sem vida, na condição humana, no estado que eles estão, não tem condições, a situação humana é muito desesperadora, está condenado, vai tudo para o inferno. E o lugar que nós estávamos, e o lugar que a humanidade está, o lugar que ela está é inalcançável, a não ser por Cristo. Ninguém pode alcançar a humanidade para tirar a humanidade daquele buraco, né? Daquela condição, daquele status que o pecado gerou no ser humano, por mais que ele faça aí as suas imaginários, brincadeiras de divindades e tal, ele não pode sair dali, não tem como sair. Por isso, Cristo. Por isso, a cruz. Tem gente que acha a cruz, vê os filmes, né? Porque às vezes a única coisa que as pessoas têm de referência em relação a Cristo são os filmes. Aí ele vai lá ver a Record, vê um Mel Gibson, ou vê algum outro. Aí o pessoal vê aquela sangue para todo lado, pedaço de Jesus pulando para todo lado. Aí a pessoa fala, nossa, que terrível, né? É terrível, claro que é terrível. Mas isso não representa a parte toda da desgraça que que Jesus tem que passar, que ele vai passar para alcançar a gente. Jesus teve que chegar a um lugar onde nós estávamos. E o lugar exato onde nós estávamos está nesse grito de Jesus aqui. Sabe qual é o grito de Jesus? Deus meu, por que me desamparaste? Tem gente que não entende isso. Esse é o lugar onde nós estamos. Esse é o lugar onde nós estamos. Ele desceu até o lugar onde estão os desamparados, onde estão os desgraçados, onde estão todos os seres humanos indo para o inferno. Ele desceu lá. Jesus foi até lá e se tornou o irmão da situação desgraçada que nós estávamos, o irmão das nossas aflições. Jesus se tornou o irmão de todas as nossas lutas. Irmãos, meu irmão Israel, que Deus abençoe o nosso amado irmão. Então, irmãos, Jesus se tornou aquele que nos alcançou no lugar onde nós não tínhamos o Senhor. Não era possível haver o Senhor. E de lá do fundo desse lugar, Jesus se tornou aquele que grudou em nós, naqueles que nele creem, e nos levou para a sua ressurreição, irmãos. Ô, irmão Daniel, firme? Né? E amados, o ato da busca de Deus, ela encontra o seu momento principal e primordial e fundamental lá na cruz. É onde o único lugar, é a única pessoa que pode chegar a essa dimensão é Cristo. Quando ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ele encontrou o nosso mundo, dos desamparados de Deus. E foi ali que ele foi nos encontrar. Andar dentro desse mundo e encontrar cada um de nós.
nas nossas desgraças, no nosso pecado, na nossa morte. E foi lá que Ele nos pegou, segurou a gente numa firmeza tão grande, nos lavou no seu sangue que escorria na cruz, nos formou nele no seu corpo, e nos agarrou e nos levou para viver a sua ressurreição. É isso que Ele fez, né, irmãos? Então a obra do Senhor está descrita em Gênesis, né, como a gente estava falando, em Gênesis 3:9. Essa busca que o Senhor faz, né? A bênção da busca do Senhor por nós. Gênesis também, aqui no capítulo 32, para tratar um pouco da nossa vida, né? Da nossa história nessa caminhada com o Senhor. Vamos ver um pouquinho em Gênesis, antes de 32, vamos ver o 28, acho. 28. Gênesis 28, nesse buscar do Senhor, irmãos amados, a gente tem sempre que entender que o Senhor, quando nos encontra, quando o Senhor vai nos buscar, irmãos, Deus, Ele não quer acabar com a gente. Deus não quer acabar com a gente. Né? Não há nenhuma dúvida que Deus não tem nenhuma intenção ruim para a gente. Ele não quer vencer a gente num debate. Deus não quer fazer isso. Ele não quer medir forças com a gente. Nós é que queremos fazer isso com Deus. Nós queremos. E a gente tem essa mania de ficar medindo forças com Deus. De ficar argumentando. Entende isso, irmãos? Entende? É muito importante perceber essas coisas, porque a humanidade da gente, ela é viciada em argumentar contra Deus. Ela é viciada nisso. A gente gosta disso. De ficar arrumando algumas brigas com Deus. E a gente vai fazendo ao longo da vida. Né? Mas Deus não, irmãos. Deus não faz isso. Ele quer nos alcançar para o bem. Ele quer nos alcançar para nos abençoar. Para nos levar com Ele. Né? Como a gente falou agora há pouco. Então aqui em Gênesis 28... depois 32 tal, a gente vai ter uns testemunhos da palavra do Senhor, a gente vai ter umas palavras, né? Porque quando a gente lê o chamado Antigo Testamento, é bem importante entender isso. Quando a gente lê o chamado Antigo Testamento, na verdade, nós estamos lendo o Novo Testamento. Porque quem fala a palavra que a gente chama de Antigo Testamento, quem fala é o Novo. Que é Deus, que é Cristo. Ele está falando aquela palavra. Né? Então, quando a gente vai aqui para Gênesis 28, nós vamos encontrar o testemunho de Deus, o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito, que opera amorosamente a nossa redenção, a nossa busca. Então, aqui em Gênesis 28, a gente tem uma palavra assim. Qual versículo? 1, 2, 3. Então, vamos no 3 aqui. O Isaac, nós já sabemos um pouco da história do Isaac. Nós já falamos outro dia aqui. Isaac, Rebeca, né? Falamos. Aí o Isaac e a Rebeca acabaram tendo filho, né? E Jacó era o filho. Esaú e Jacó, né? Aqui o Isaac chamou Jacó e deu a sua bênção. É precioso demais os pais saberem que eles querem que seus filhos sejam abençoados. É precioso demais um pai querer ser bênção para seus filhos.
Bênção da parte de Deus, irmãos queridos. Nós estamos falando aqui agora há pouco também de uma gerações e gerações que não tem relacionamento com Deus, e o que tem para deixar para os seus filhos é, no máximo, dinheiro. Só isso. Casa, carro, iate, avião, né? Ouro, prata, só isso. Né? Só isso que deixa para os filhos. Né? Então ele não tem mais nada. Então isso tudo aí, quando o pessoal for saindo daqui, vai indo tudo para o inferno. Não o ouro, prata, o iate, a casa, nada disso vai para o inferno. Isso tudo vai ser destruído no fogo no dia do Senhor. Né? Mas a vida deles vai eternamente para o inferno. E quem está avisando isso é Deus. Né? Deus está dizendo, pessoal, a situação sem Cristo é terrível. Né? Então Deus toma aquela iniciativa e faz o que fez. E o Isaac chamou seu filho e abençoou seu filho. Diz aqui, dando-lhe a sua bênção. E ele lembra muito bem que o pai dele, Abraão, já havia falado para ele assim, ô meu filho, não vá se casar com mulheres aqui de Canaã. Lembra dessa história, né? Vai lá na terra do Labão, Mesopotâmia, Caldeia, Babilônia, a terra dos nossos antepassados, e vai lá e encontre uma esposa lá. Ele lembra disso. Rebeca era de lá. Mas Rebeca foi redimida pela palavra de Deus. Ela foi alcançada por Deus e teve fé para sair daquela terra da Babilônia e ir embora junto com Eliezer até encontrar com Isaac. O Isaac lembrava disso. Quando ele teve um filho, Jacó, ele falou a mesma coisa para Jacó. Jacó, não pega filhas, uma esposa aqui de Canaã. Não vai dar, o negócio é grave. Canaã é uma confusão, não vai se casar com mulher de Canaã. Vai lá buscar uma esposa lá na terra do Labão, irmão da tua mãe. Lembra disso? Contaram a história várias vezes. Aí ele pegou, tá bom. Aí, né, irmãos, não tomarás esposa. Aí ele pegou, levanta-te, vai, tal. No versículo 3, ele fala assim, ó, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Olha só que bênção. Meu filho, Deus Todo-Poderoso te abençoe. Irmãos, eu quero muito que Deus Todo-Poderoso abençoe o André. Eu sei que ele está abençoando o André, a Priscila, o Felipe, a Sônia, cada um dos irmãos. Eu quero muito eu quero que os irmãos também saibam que Deus quer que vocês abençoem, sejam bênçãos para os seus filhos. Porque você, Isaac, tem uma relação profunda com Deus. E então, por isso, você pode clamar a bênção de Deus para eles também. Quando você tem, e Deus quer que a gente tenha, essa bênção profunda, vindo daquele, evidentemente, que tem uma relação profunda com o Senhor. Aquilo tudo que o Senhor é, aquela relação de vida, Isaac tem. E então ele diz assim, meu filho Jacó, Deus Todo-Poderoso te abençoe, Jacó. Te abençoe. Né? E faça-te fecundo e tal. E lá no versículo 4 diz assim, e te dê a bênção de Abraão a ti. Irmãos, quando a gente estava namorando, a gente orava pelo André sem saber quem era o André. Quando a gente estava namorando, a gente orava pela Priscila, pelo Felipe, pela Samira, e agora a gente continua orando pelos filhos de nossos filhos, pelos netos, nossos netos, pelos bisnetos. Nós queremos muito que cada geração que venha deles sirvam ao Senhor, ame ao Senhor. Eu quero encontrá-los no céu. Eu sei que vou estar no céu, Nancy sabe que vai estar no céu. E o dia que a gente estiver lá, quando eles tiverem a passagem deles lá, chegando lá, vai chegando o bonde da terra, olha, pem, tem jogando aí, chega o pessoal lá, aí vai ver, chega o André no céu, chega a Letícia no céu, a Priscila, o
Cristiano, né? Daqui a pouco chega o Felipe, daqui a pouco chega a Samira, a Sônia chega lá, os irmãos vão chegando lá. O bonde é o Espírito Santo, né? Meu modo de dizer. O Espírito Santo vai levar a gente, irmãos. E como vimos aqui, Estevão sendo levado pelo Espírito às mãos de Cristo, né? Irmãos, que bênção é saber pela palavra de Deus que isso será assim. E não tem nada nesse mundo que possa alterar isso. A não ser, claro, o pessoal não sabe, tem muita gente que não sabe, não quer nem saber, não pensa, enfim, é uma loucura. Mas Deus, né, quer que os nossos filhos sejam abençoados, nossos netos, que eles tenham uma condição de experiência com o Senhor profunda, viva, alcançados naquela profundidade que Cristo gritou lá da cruz. É aquele lugar que nós estávamos e Ele nos achou. Então ele fala assim, irmãos. Só que tem uma coisa. O Esaú e o Jacó eram meio estranhos entre eles, os irmãos, né? O Esaú e o Jacó era meio estranho. O Jacó era meio estranho também. Só que cada um era estranho de um jeito. Só que o Jacó era mais inclinado, vamos dizer assim, a Deus. E o Esaú era terrível, né? Era terrível. Diz aqui o versículo 6, que Esaú, percebendo que Isaac abençoara Jacó para tomar esposa, não sei o quê, lá naqueles lugares distantes, na terra dos parentes, queria uma esposa dos parentes, tal e coisa, o Esaú fez o quê? Foi lá e tomou esposa de Canaã mesmo. Ele não estava nem aí com a orientação de Isaac. Lá no versículo 8, né? Sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, ele foi lá e casou com as filhas de Canaã e não estava nem aí. É muito ruim quando numa família você tem um filho inclinado a ouvir o pai, né? A ouvir Deus. E outro filho que não está nem aí. E além de não estar nem aí, faz questão de fazer ao contrário. Deus está dizendo uma coisa, ele vai lá e faz outra. Né? Não tem uma harmonia na casa. É uma coisa terrível. Maldição. Maldição. É bênção? Não é bênção, é maldição. Né? Então a gente deve querer muito, no nosso coração, ter uma relação profunda com o Senhor. Para que a partir de nós, nossos filhos, nossos netos, quem vier, eles também tenham uma relação profunda com o Senhor. Mas isso é religião? Né? Não é religião. Isso é uma relação com o Senhor. Né? A falta de relação com o Senhor, não só a pessoa fica no inferno, quer dizer, condenada ao inferno, mas uma série de situações vão desarticulando aquela pessoa para a vida, irmãos. Uma série de situações vão desarticulando a pessoa para viver. Vão pervertendo o coração da pessoa. Né? Bom, Deus nos permita ver isso aqui daqui a pouco. Quando Jacó partiu, lá no versículo 10, ele foi procurar a esposa dele, né? Aí já estava escurecendo, ele pegou umas pedras, travesseiro, né? Travesseiro de pedra deve ser meio difícil, né? Não é fácil, né, irmão? Quando você abriu uma empresa de fazer travesseiro de pedra, vai vender um pouco, né, irmãos? Mas ele não estava nem aí, ele pegou uma pedra e fez lá um travesseiro, né? Acho que não é muito recomendável fazer uma... A nossa fisioterapeuta está ali, ela pode dizer, né, irmãos? Mas foi bom. E deitou ali mesmo para dormir e sonhou. E ali, no sonho dele, né, como diz a palavra de Deus, em Hebreus 1, né, Hebreus 1, diz que Deus, antigamente, falou aos pais pelos profetas e de diversas maneiras, por sonhos, visões. Mas hoje, quer dizer, lá em Hebreus, né? Hoje, quer dizer, no tempo de Cristo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, Cristo é
a expressão, diz Hebreus 1, plena de toda a revelação do Senhor. Quando a gente lê esse texto aqui, é no período antes de Hebreus, quando Deus estava de uma forma ainda simples, falando sobre Cristo, falando sobre Ele, Deus, para as pessoas, para os profetas, né? E então, é que eu tenho que falar isso, porque muita gente, quando lê esses textos aqui, agora vamos começar a sonhar, porque aí Deus vai falar com a gente. Não, Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras. Hebreus 1, né? E atualmente nos falou pelo Filho. Tudo que Deus falava é o que Jesus disse em Lucas no final lá, que tem a ver com Ele. Ele é o centro de toda a revelação de Deus, né? Jesus é o centro de toda a revelação de Deus. Então, toda a fala é para apontar para Cristo. E a gente tem que falar isso porque a teologia entrou pelo meio da relação com Deus e os homens e deformou tudo. E as pessoas aprendem o errado e não aprendem o certo, né? Então, Deus estava falando ali, né, com Jacó, mostrando uma relação direta entre Deus e ele, e a terra, entre Deus e a terra, né, naquela mediação da escada, né? E então perto dele estava o Senhor. Agora, notem aqui o que deve ser bem guardado, irmãos. Perto dele estava o Senhor. Versículo 13. Agora Gênesis 28. Gênesis 28, 13. Gênesis 28, 13. Olha só. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. É muito interessante perceber aqui que Deus fala com Jacó assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, né? Deus de Isaac. Só, até aí, só. Outros lugares mais para frente, nós vamos encontrar essa mesma apresentação de Deus, mais para frente, quando Deus vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mais para frente. Mas até aqui, Jacó ainda não tinha Deus por Deus. Então Deus, quando vai se apresentar, ele vai dizer assim: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Então, irmãos, Deus vai nos buscar. Ele vai chegar perto de nós. Ele quer nos achar. E ele vai achar, né? Ele vai tocar a nossa vida. Vai se apresentar a nós, né? Assim. Diz aqui no versículo 16 que Jacó despertou do sono e disse assim: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia, né? Quer dizer, é possível, e é isso que acontece muitas vezes, com pessoas que são alcançadas pelo Senhor, ele quer falar com aquela pessoa e a pessoa nem tem noção de que Deus está falando com ele. Ele não tem noção, por algum motivo, por alguma situação, né? A pessoa não está ligada em Deus. Deus está falando com ele, mas ele nem sabe. Ele fala e nem sabe, a pessoa nem sabe, né? E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus. Casa de Deus é Bethel, né? Bethlehem é casa de pão, então pode ser Belém. Belém é Bethlehem. Bethlehem é casa, em é pão, né? Bethel, El é Deus, casa de Deus. Então o nome desse lugar é Bethel, né? Ou Betel. Então, a gente percebe a busca do Senhor, né, irmãos? A bênção de Deus em nos buscar de forma tão preciosa, né? Vamos ver aqui no capítulo 30 e
deixa eu ver agora, 32, capítulo 32. Aí passa um tempo ali que acontece uma situação em que o Esaú ele já começa a buscar o seu irmão para querer matar o seu irmão. Né? O Esaú ele tem no coração a vontade de matar o seu irmão. Né? Esses detalhes todos, quem quiser saber por quê, pode ler isso aí depois, né? Vai encontrar os motivos. Né? Tanto que o Jacó era malandro pra caramba, né? A forma de... O Esaú, ele era trapaceiro, e o Jacó era mentiroso e malandro e ludibriador, né? Então ele tem vontade de ser abençoado, o Jacó quer ser abençoado, mas ele vai usar todo tipo de artifício que ele puder para ser abençoado. Né? Por exemplo, o pai dele, o Isaac, já estava velho demais, bem velho, bem idoso, já estava cego quase, né? Não conseguia ver direito, ele não sabia quem que era o Esaú, quem que era o Jacó. Só que o Esaú ele tinha mais pelo no corpo, e o Jacó era lisinho, vamos dizer assim, não tinha nenhum pelo. Aí o que o Jacó fez? Ele e a mãe dele arrumaram um jeito lá, puseram um monte de pelo no Jacó, e eles foram lá para o Isaac abençoar. Porque aquele que o Isaac abençoasse, né, seria o primogênito de tudo. Quer dizer, teria o direito de primogenitura. Ele teria as terras, ele administraria tudo. Quer dizer, as coisas todas de Isaac ficariam para ele. Então a mãe, assim, gostava mais do Jacó do que do Esaú. Então tem isso. Tem mãe que gosta mais de um filho do que de outro, né? E isso é uma coisa meio maluca, mas tem. Né? Então essa coisa é por parte da perversão, né? Das coisas. Né? Acontecem essas anomalias. Aí a mãe, trapaceando junto com o trapaceiro Jacó, colou um monte de pelo no braço do Jacó, e aí o Isaac falou assim: ô meu filho, vem aqui, que eu quero abençoar você. Vem aqui, Esaú. Aí lá vem o Jacó com os pelos colados, né? Que ele fez um aplique. Né? Ele foi lá, a mãe dele fez um aplique. Aí ele chegou lá assim, o pai dele, pá, puxa, isso aqui é o braço do Esaú mesmo, né? Mas tem um cheiro de Jacó. Tem um cheiro de Jacó. Será que não é o Jacó? Não, é o Esaú. Aí tal, aí o Isaac falou, bom, deve ser então, eu estou meio cheirando errado, né? Meu olfato deve estar comprometido já também, igual a minha visão. Né? Então ele foi lá e abençoou o Jacó, né? Abençoou na bênção da primogenitura, né? E aí o Esaú soube disso aí tudo e falou: que é isso? O cara me trapaceou, eu vou matar esse cara. Agora eu pego ele. Nisso ele fugiu, né? Fugiu com todo mundo, toda a família foi embora. O Jacó saiu correndo assim e foi para o deserto. Né? E numa dessa, o Esaú sai atrás com uma força de 400 homens para matar o seu irmão. Né? Então a relação que eles tinham era uma relação assim, né? De querer matar o outro. Né? E era uma coisa terrível, né, irmãos? E aí isso tudo é contado como um testemunho aqui nessa parte toda. Né? E o que acontece é que o Jacó está indo naquela situação, naquela fuga, e lá no capítulo 32, versículo 22, ele começa a perceber que a situação não vai dar para fugir muito tempo, não. Ele começa a perceber que o encontro é quase inevitável. Ele vai acabar encontrando, né, com o irmão dele. Vai acabar passando por aquela situação de desgraça, né, irmãos? Deixa eu pegar aqui. De encontro, de conflito, de confronto, de guerra, de matança. Então ele falou, bom. Aí ele falou assim, olha, pegou as esposas que ele tinha, que no fim ele tinha 2 esposas. Né, irmãos? Ainda teve aquele rolo das esposas do Jacó, né? Que o Labão também era trapaceiro. Todo mundo era trapaceiro, irmãos, naquele tempo lá. Então, esse é o lugar do grito da cruz.
É o lugar do grito da cruz. Quando Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o lugar que nós estamos. O lugar onde Jesus viu que estava é o lugar onde nós estamos. Né? Então, ele vai lá na casa do Labão e ele gosta da Raquel. A Raquel é a irmã que ele gostou. Ele falou, a Raquel é maravilhosa, eu vou casar com a Raquel. Aí ele falou, vou casar com a Raquel. Aí tá tudo bem. Aí quando chegou na hora de casar, o Labão pegou, pôs uma sei lá o que, uma burca, né, em cima da Lia e mandou a Lia casar com o Isaac. Porque a Lia era a mais velha. Então o Labão falou assim, a mais velha não vai ficar aqui em casa, a nova que o Isaac escolheu, o que é isso? Eu vou mandar a mais velha. Aí na hora que chegou a hora lá da cerimônia, que ela puxou a burca assim, e o Isaac olhou assim e falou, peraí, essa daqui não é a Raquel, o que é isso? Mas o Labão já tinha trapaceado, e já era a hora da cerimônia, ele falou, bom, então, tem que casar. Aí ele falou assim, bom, e agora? Agora eu gosto da Raquel, você fez uma trapaça comigo. Aí, não, então você casa também com a Raquel. Era uma coisa de louco, essas coisas, né, irmãos? E aí, tá, ela vai e casou. Aí trabalhou lá 7 anos, depois mais 7, aquela coisa toda. E aí ele pegou as esposas dele e foi indo para um vale de Jaboque. Né? Quando ele chega nesse vale de Jaboque, a gente vê uma situação nova acontecendo aqui. Né? Ele falou assim para todo mundo da família dele, olha, vocês vão para frente, né? Vão embora, né? Porque eu vou ficar aqui. Então, a situação de uma pessoa, eu fico imaginando assim, irmãos, quando você vive uma vida que não está diante de Deus, quando as pessoas hoje no mundo, eles estão cheios de experiências as mais terríveis que tem. Nós estamos cheios de experiências amargas. Hoje a maioria, grande parte dos cristãos, estão vivendo vidas dificílimas, irmãos, dentro do seu coração. Não é que falta dinheiro, não é que não tem o que comer, não é isso. Não é que não tem carro, não tem casa, não é isso. É que dentro do coração, a situação daquela pessoa não tem Deus. Ele não está andando com Deus. A vida daquela pessoa está muito ruim. Ele não sabe discernir mais nada, ele já está vivendo. Não é uma relação com o Senhor. Então, quando isso acontece, irmãos, é que o ser humano, ele é muito liso, a gente é muito liso como humanidade. A gente vai meio que ajeitando as laranjas ruins dentro do caixote, como dizia um amigo meu. Você pega o caixote, tem as laranjas boas, as laranjas ruins, você vai meio que batendo assim, vai acumulando, vai ajeitando tudo lá dentro, para que tudo vá bem, só que tudo apodrece. Né? Então, a vida da pessoa que vai tentando encaixotar tudo, ajeitar tudo como Jacó. Irmãos, imagina, a gente vê a história, para nós estamos distantes dessa história há 5.000 anos. Mas não estamos distantes dessa história presencialmente na vida de muita gente, às vezes até da vida da nossa vida mesmo. Porque as vidas dos seres humanos, eles vão tentando ajeitar um jeito de viver sem andar na palavra do Senhor. Não precisa ser assim. Porque Deus nos encontra, Ele nos acha, Ele nos quer de um jeito profundo, legítimo, andando direito, né? Corretamente, como deve ser, daquela forma em que as estruturas da vida estão sendo vistas por nós como de fato elas são. Como que é o trabalho, como que é a ciência, como que é a música, como que é o lazer, como que são os encontros do povo de Deus, como que é a coisa de Deus, como que é o mundo de Deus. É visível para a gente, mas é visível por causa da palavra de Deus, da revelação, do nosso coração ser limpo, ter sido alcançado, mas em geral,
Quando a pessoa quer viver a vida do jeito que ela quer, mesmo sendo filho de Isaac, quando diz o Senhor assim, Jacó, eu sou o Deus do teu avô, né? Ele falou teu pai, né? Teu pai Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Jacó, eu quero ser o teu Deus. Isso é pessoal, irmãos. Eu quero ser o teu Deus. E para ser Deus, o Deus da nossa vida, irmãos, Ele vai nos achar. Ele vai nos encontrar. E Deus vai lutar conosco. Ele vai lutar conosco. Irmãos, Deus vai lutar conosco. Com cada um de nós, comigo. Deus vai lutar comigo, com você, Bruno, com a Deise, com a Ana, com a Sônia, com o Daniel, com a Heloísa, com o Felipe, com a Nancy, com os amados irmãos, a Marta, o Silas, aqui, ó, André, meu querido filho, a Maria e da Mara, todos vocês, novos irmãos em tantos lugares, Deus há de nos achar e Ele vai lutar conosco, irmãos. A nossa vida, quando chega nesse encontro, nesse vale de Jaboque, que cada um de nós vai ter, há de ter, Deus vai encontrar a gente lá. E nosso coração, ele está cheio dessas coisas, irmãos. Está cheio desses vícios errados, dessas coisas estranhas, desses costumes que a gente faz questão de montar para nós como sagrados. E a gente não abre mão dos nossos costumes, das nossas religiões, né? Nossas religiosidades, nosso modo de achar que Deus é, que Deus não é, né? O modo de achar que é a música, que não é, que é o mundo, que não é, que é a política, que não é o jeito, a gente cria jeitos. E quando a gente vai criando jeitos e trejeitos, quando a gente vai criando as nossas argumentações e as nossas alternativas, a gente vai começando a enrolar tudo, irmãos. Como aconteceu com a família do Isaac. A família do Isaac, quem diria? A esposa do Isaac. Ajeitando daquele jeito. Já pensou, você pegar teu filho e pôr um monte de pelo, só para o teu pai abençoar errado o outro? Isso ultrapassa. No meio de povos que deveriam ser povos de Deus. Como é que nós lidamos com os assuntos dentro da nossa casa? De que jeito isso é feito? Do jeito de Deus? Ou do jeito que o coração meu quer? Não, irmãos. Nós somos um povo que não é para seguir na desgraça desse mundo, porque vai chegar uma hora, irmãos, se não tomar cuidado, que o irmão vai querer matar o irmão. E ninguém pensa que isso é brincadeira, não, porque todo dia tem notícia disso, irmãos. Todo dia. Basta abrir aí qualquer canal desses sensacionalistas que você vai ver uma dezena de assassinatos todo dia. Pai matando filho, filho matando pai, mãe matando não sei quem, marido matando esposa no cabeleireiro e a esposa envenenando o marido. Isso é uma loucura. Isso não é ficção. Irmãos, a desgraça bate a porta, o pecado jaz à porta, diz o Senhor para Caim. Ele continuou no pecado, foi lá e matou o irmão. Não se brinca. Então, quando Deus chega na tua porta e leva você para o Vale de Jaboque para lutar com você, é porque Ele quer você para o bem. Ele quer você para o bem. Irmãos, Deus me quer para Ele, Ele quer você para Ele. Ele não... Irmãos, as nossas vidas, como acontecia com Jacó, ele já não aguentava mais. As memórias do Jacó, o tempo todo, ele ficava pensando naquela trapaça. No que ele tinha feito. Na desgraça que tinha aprontado lá na casa dele. Na vida, no modo como ele tinha feito aquilo tudo. Ele não parava de pensar. As memórias não eram o maior amigo dele. As memórias da desgraça eram os maiores amigos dele. Irmãos, que trágico é quando acontece uma desgraça na nossa vida e aquela memória gruda em ti como se fosse um ferrão e não sai. É terrível. E assim
que a gente caminha, muita gente caminha assim. Tem uma memória desgraçada cravada no coração daquela pessoa. E ele vai levando, e vai levando, e vai levando. E Deus, irmãos, Ele quer nos alcançar. Seja lá o que tiver acontecido. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava lá, vizinho de nós, no meio da nossa luta, da nossa desgraça, para nos pegar. Mas quando Ele chega, e quando Ele nos alcança, para nos pegar, para nos alcançar, quando o Senhor chega a nos alcançar, nós começamos a lutar com Deus, irmãos, por incrível que pareça. Porque nós não queremos desistir de nós. É muito difícil hoje, quando a gente conversa com irmãos em Cristo, explica a palavra de Deus, e eles não querem sair da Babilônia. Diz Apocalipse isso, né? 18:4. Sai dela, povo meu. Vem para ouvir o Espírito do Senhor, que quer falar aos que eu chamei. Ele não quer. A pessoa quer continuar o seu reino. A coisa está aumentando, a iniquidade está aumentando. E não pense, ninguém, que aquilo que é maligno vai dar em coisa boa. Não vai dar, irmãos. Não vai dar. Né? Eu já vi gente jogando com Deus e com o diabo, ó, crentes até. Porque tem hora que a coisa está bem, aí tá, deixa Deus para lá. Aí começa a ficar ruim a coisa, opa, começa a orar. Aí começa a melhorar, aí deixa Deus para lá. Ah, não, eu vou viver o Deus do jeito meu aqui, ó. Tem um jeito aqui que eu criei, aí vai. Né? Então, irmãos, essas coisas que acontecem demais geraram as religiões. Cada um tem uma. Né? Hoje tem religião, cristianismo para gay, tem cristianismo para lésbica, né? Tem cristianismo para gay e lésbica, né? Tem cristianismo de tudo que é tipo, irmãos. Tem cristianismo tradicional, tem cristianismo pentecostal, né? Tem cristianismo de tudo que é tipo, irmãos. Na verdade, a última marcha para Jesus deu conta que tem 500 denominações evangélicas. Já pensaram, irmãos? Outro dia um irmão mandou uma foto para mim de um templo. Até esqueci, irmãos. Nossa, aquilo é um absurdo de nome. Um absurdo de nome. Um nome assim. Então, a gente tem o ser humano assim, com esses armazenamentos. Né? Tem ideologias, como a gente tem comentado sempre aqui. Você imagina uma ideologia que alguém diga para você assim: você pode parar de trabalhar, pode parar de estudar, pode parar de fazer qualquer coisa. Não precisa pensar. Ó, não trabalha, não faz nada, não pensa, não vai para lado nenhum, não volta de lado nenhum, fica só lá. Quem vai cuidar de ti? Uma divindade chamada Estado. Sabe lá o que é isso? Socialismo. Né? Socialismo. É um socialismo. Mas o socialismo vem de onde? Né? De onde surgiu isso? Que trabalha para uma pessoa, a maior parte da população não pensa. Não trabalha. Ou fica lá num lugar, não importa onde você fica. No fim do mês vem um cartãozinho para você gastar aquele tanto que você tem direito, aquela ração. Ração. Né? Isso é bem fácil de ver. Eu tenho muitas entrevistas com cubanos falando isso. Né? O pessoal disse que era assim. Eles ficavam lá. Né? O Maduro está fazendo isso na Venezuela. Né? Então, o que é isso? Por que milhões de pessoas vão atrás disso? Será que isso tem a ver com Deus, com Cristo? Não tem nada. Vem de Satanás. Mas é claro que o ateísmo, vamos dizer assim, o ateísmo gera isso. Né? O ateísmo gera isso, porque a base desses pensamentos tem que ser o pensamento que não contempla nada com Deus, nada. A pessoa tem que acreditar no Estado. Né? Aí o Maduro declarou outro dia que ninguém mais tem propriedade nenhuma. Tudo é do Estado. Já pensou? Já pensou se aqui no Brasil acontece isso, igual está lá na Venezuela? Você recebe uma notificação numa noite de domingo pelo presidente eleito democraticamente que você não tem mais nada. Tudo é do Estado. Tudo. Teu carro
Tua casa, nada é teu. E por que está faltando comida lá mesmo? Porque o Maduro disse que o ministro lá, da economia lá, disse que está faltando comida porque o povo venezuelano resolveu comer muito de repente. Ele comeu tanto que esvaziou todas as prateleiras de todos os supermercados do país, está tudo vazio. Né? Então, de onde vem isso? Então, quando você tem um cristianismo hoje em dia que aceita o socialismo, é porque ele é ateu. É da mesma base ateia. Ele não tem nada a ver com Cristo, ele é ateu igual. Eu sei de pastores que são socialistas. Pastores famosos no Brasil, que faz parte da liderança evangélica no Brasil, que são socialistas. Mas isso é uma origem satânica. Né? São servos de Satanás. Né? Então, isso são exemplos. Da mesma forma, no lado espiritual. Isso é a primeira besta. É a besta de Apocalipse 13 que gera isso. Depois a outra besta, espiritualizada, em que gera essas religiosidades todas. Essas alternativas a Deus. Só que tudo isso, irmãos, tudo isso gera uma feridas nas pessoas terríveis. Seja através desse tipo de coisas políticas ou espiritualizadas, as pessoas vão ficando desgastadas, vão ficando fora do ambiente de Deus. Eles não têm nada a ver com Deus. E quando a pessoa vai desenvolvendo e continuando isso, chega um ponto que ele não aguenta mais. Não aguenta mais. É muito forte, é muito pesado. Só que tem uma coisa, Deus está buscando as pessoas. Ele está buscando as pessoas. Ele vai encontrar, ele vai achar. E quando ele vai achar alguém, irmãos, quando ele vai encontrar alguém, como acontece aqui em Gênesis 32, versículo 24, Gênesis 32, versículo 24, diz assim, olha só, ficando ele só, olha só, é isso aí, irmãos. Quando o Senhor nos encontra, é algo que Ele e nós é que precisamos resolver isso. Quer dizer, Ele vai nos querer. Ele nos quer. Né? E diz aqui, ó, lutava com ele um homem até o romper do dia. É um jeito de dizer, né, que é Cristo, que é Deus, que é Cristo, que está lutando com ele. Né? Isso vai aparecer em outros lugares da Bíblia, é fácil depois de ver, mas é só para lembrar isso. Né? Esse Cristo lutava, aquele que gritou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele, Jesus, desceu ao desamparo profundo do ser humano, perdido no meio das suas maquinações, dos seus erros, das suas desgraças, tudo isso que a gente está falando, né, dessas coisas. O Senhor foi lá e alcançou Jacó, o trapaceiro, o maligno, o ludibriador, o enganador, o convencido de que estava rico, irmãos. Jacó estava rico, tinha dinheiro, tinha muitos bens, tinha muita coisa, mas ele estava numa desgraça de vida. Estava numa desgraça de vida. Né? Mas aí Deus o alcançou. Levou ele para aquele lugar. Agora é algo entre você e eu. Que bendito é esse momento, irmãos. Quando Deus te leva ao vale de Jaboque e que você e ele só ficam ali. Só que Deus, Ele quer você. Ele não quer acabar com a gente. Quando Jesus estava na cruz, ele falou, o pessoal falava assim, se tu és Deus, o que mais? Pede aí alguma para te livrar dessa situação. Aí Deus falou, olha, se eu quisesse, agora eu clamaria. E tem legiões de anjos observando o que está acontecendo aqui. E Jesus via isso, ele sabia isso. Legiões de anjos esperando uma fala. Vem. Irmãos, não ia sobrar nada. Mas não é para isso que Jesus foi lá na cruz. Os anjos na expectativa,
E Jesus entrando numa situação que ninguém podia entrar. Jesus entrando no mundo dos desgraçados e dos pecadores, da morte, que ninguém podia entrar. Só Jesus pôde entrar, porque nós estávamos lá. E ele chegou lá e foi. Quando ele expira, ele morre, ele oferece a sua vida, entra lá e nos busca. O nosso irmão nas aflições. E aqui no Vale de Jaboque, a gente vê essa figura acontecendo exatamente assim. O Senhor pegou Jacó e começou a querer ele. Para ele. Começou a querer resgatar Jacó. Diz aqui o texto, irmãos, no versículo 5, que Jesus estava vendo que não podia com ele. Olha só, que mistério. É claro que Jesus não vai medir forças com a gente. Não é isso, irmãos. Porque Jesus quer alcançar as durezas do nosso coração. Né? Ele quer apenas que a gente se renda em tudo a Ele. Porque se a gente não se render em tudo a Ele, não dá. Ele não vai acabar com a gente. Jesus não veio para brigar com a gente. Não é uma briga que está acontecendo aqui. É um resgate. Está acontecendo uma tentativa de resgate. E o Jacó se debatia nas suas desgraças. Às vezes a desgraça é tamanha dentro do coração humano que ele ama tanto aqueles erros que ele está vivendo, que ele fica se debatendo e não soltar daquilo, irmãos. E Jesus dizendo, mas eu te quero, eu não vou deixar isso, eu não vou deixar aquilo, eu não deixo isso, eu não deixo aquilo. E fica, e Jacó fica ali, Jesus buscando ele, e Jacó não querendo. Ele não queria largar dos costumes dele. As memórias matando ele. Porque estava irmãos, não é fácil dormir todo dia, como diz o pessoal aí, vai dormir com um barulho desse. Né? Não é fácil dormir com um barulho desse. Quantos barulhos assombram a cabeça de muita gente? E Jesus está ali do lado, falando assim, eu quero te pegar e te dar o silêncio do céu. E te dar a paz. E te dar a graça de você saber o que é viver comigo. E então, e ele resistindo, e o barulho lá, e as memórias, e o vício, e os vícios, um monte de vícios, e os costumes, e Jesus mostrando, de repente apareceu para Jacó, de repente ficou claro para Jacó, que todos os problemas dele, irmãos, todos os problemas dele, não se comparavam agora com o maior problema que ele tinha na frente dele. Sabe qual era o maior problema agora? Jesus. O maior problema é Jesus. E o que vai ser? Como que você vai lidar com isso? Irmãos, quando os discípulos estavam naufragando lá naquele mar, quando eles estavam naufragando, e que eles começaram a gritar, mestre, acorda, nós vamos morrer, o mar está nos tragando. Aí Jesus estava lá dormindo. Né? Eram pescadores experientes. Já pensou? Era assim, o pessoal sabia o que significava mar revolto. O pessoal sabia, não era assim qualquer um inexperiente, não. Todos ali eram experientes em atravessar aquele mar. E do jeito que estava o mar, eles disseram, nós vamos morrer, não vai sobrar ninguém. E eles clamaram por Jesus. Irmãos, quando Jesus se levantou e falou o que ele falou, a gente não tem noção do que estava acontecendo, a gente não tem noção. Porque os discípulos, diz o texto claramente, que eles de repente ficaram com muito, muito mais medo de Jesus do que do mar. Aterrorizados numa aterrorização de morrer. Agora ele é o nosso problema. Está aí na nossa frente aquele que nós estamos começando a conhecer e que de fato tem tanta glória, tanta sublimidade, tanto poder, tanta dimensão de maravilha, que eu vou morrer. Quando João viu Jesus, ele falou, agora eu morri. Caiu no chão como morto. Né? Lá na ilha de Patmos. Né? Assim foi Paulo no caminho de Damasco. Assim foi Isaías
lá naquele lugar, quando contemplou o Senhor, né? Então aqui, irmãos, no Vale de Jaboque, acontece uma luta de Cristo para alcançar Jacó. E Jacó resistindo, né? Diz aqui no versículo 25, que na hora que Jesus viu, né, que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou o quadril, é um lugar aqui em cima no quadril que desloca, né? A junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E ele sucumbiu naquele momento, né? Ele falou, aí ele se rendeu. Diz aqui, muitas vezes, irmãos, as nossas, tem uma parábola, acho, uma história entre os hebreus antigos que cuidavam das ovelhas no campo. Essa é uma história antiga entre os hebreus antigos, antes de Jesus, na época de Jesus. Era uma parábola, uma história muito conhecida lá. Eles diziam que entre os rebanhos tinha um pastor que cuidava das ovelhas, e ele cuidava tanto das ovelhas, e tinha uma ovelha que era muito assim ousada, ela saía para longe sempre, e ele pensava assim, essa ovelha vai ser devorada por algum lobo. Ela não fica nunca junto com as outras. Ela não sei o que acontece. E ele já, com aquele medo, com aquele receio de que ela fosse devorada, um dia ele chamou a ovelha, ela veio até perto dele, ele pegou a ovelha e quebrou a perna da ovelha. E desde aquele dia em diante, ela nunca mais saiu de perto do pastor. É uma história hebraica, antiga, para reportar algumas vezes a essas situações, que certas coisas Deus faz tocar em nós de uma forma tão profunda e tão marcante, que através daquele tipo de dor, ou daquele tipo de sofrimento, ou daquele tipo de situação difícil, nós nos achegamos mais ao Senhor. E nós vamos ficar muito perto dele. E a partir desse dia, Jacó não chamava mais Jacó. Agora Deus disse, a partir desse dia, agora você vai se chamar Israel. Israel é isso. Israel é isso. É aquele que sofreu tamanho impacto de Cristo. Aquela pessoa que sofreu tamanho impacto de Cristo e que foi tocado em pontos na sua vida que do encontro com Cristo ele saiu manco fisicamente, mas perfeito espiritualmente, aperfeiçoado em Cristo, aperfeiçoado em Deus e afeiçoado nas afeições de Cristo. E que agora, embora o corpo dele fosse assim, ele ficou manco o resto da vida, mas ele era um homem de Deus. E a partir de então, quando Deus se apresentasse, Deus iria dizer às pessoas, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, irmãos, o ato de Deus nos chamar, ele não tem jeito, ele está alcançando a gente nas situações mais estranhas dentro desse mundo. Nós vamos ser achados, porque ele nos ama. E o jeito de Deus nos amar é extremo. Está lá na cruz provado. Jesus desceu aos lugares terríveis onde nós vivíamos. E ele nos tirou, nos agarrou com tanta força para nos levar à vida dele na ressurreição dele. E nos quer vivendo assim, de um jeito tal. É claro que nesse processo, ele quer curar as nossas feridas. Ele quer curar aquilo que não está certo. Nosso modo de pensar errado, nosso modo... fomos viciando, a gente foi viciando. O mundo é tão terrível que nos vicia nos seus jeitos errados de pensar. Não tenhamos medo do Senhor.
às vezes, para que a gente não precise ficar manco pelo caminho, de algum jeito, né? Mas a gente possa ser suavemente gentil à voz do Senhor, em querer amá-lo, em saber, Senhor, eu estou no vale de Jaboque, tu tens me levado, tu lutas por mim. O Senhor luta por nós, Ele nos quer. O que dificulta é os nossos costumes, nossos vícios, nossos erros de pensar. Mas se a gente ficar firme ali, simplesmente, Senhor, nos segura. Toma a nossa vida em tuas mãos. Nos leva em tuas mãos. Né? Nos conduza como só tu podes fazer. Então tu serás aquela bênção. Tu serás um abençoador. Onde tu estiveres. Né? Não tem religião na jogada. Não tem políticas esquisitas. Tem Cristo. Tem o Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nesse último dia, irmãos, que a gente está vivendo, o Senhor está lutando conosco. Está lutando por nós, está nos levando. Então, diz aí a palavra do Senhor, lá no versículo 26, aí o Senhor disse assim, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Aí Jacó disse assim, não te deixarei ir, se não me abençoares. Então ele sabia que ele tinha sido tocado, lá em Gênesis 32, 26. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Nós queiramos ser abençoados pelo Senhor. Amados irmãos? Queiramos ser abençoados pelo Senhor. Perguntou-lhe, pois, aí Jacó perguntou, qual é o teu nome? Como tu te chamas? Jesus perguntou para ele, como te chamas? Ele disse, Jacó. Aí ele disse assim, não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Está vendo? Lutaste com Deus, quer dizer, Deus estava querendo te alcançar, e com os homens, quer dizer, tudo aquilo que era dos homens, tu venceste também, por causa do Senhor. Tu não deixaste nada dos homens tomar o teu coração. E tu deixaste Deus tomar o teu coração. Então, venceste. Foste um príncipe. Foste uma princesa. Jacó falou assim, fale teu nome para mim. E ele pergunta assim, por que perguntas pelo meu nome? Não tem que perguntar pelo meu nome, tu sabes quem eu sou. Porque eu sou. Diz aqui. E o abençoou ali. Aí aquele lugar chamou Peniel. Lembra de El, né? El é Deus. Pen é face. Ver a face de Deus. Ele estava ali junto de Jesus. Ele falou, agora eu tenho que celebrar. Eu preciso celebrar o que aconteceu nesse lugar. Porque Deus estava aqui, eu vi. Não estava mais daquele jeito que ele não sabia que Deus estava lá. Agora Deus estava lá. Ele sabia. E aí eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. É assim que o Senhor nos quer, irmãos, andando até o dia dele assim. Então, nasceu o sol, no versículo 31, quando ele então atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Manquejava de uma coxa. Uma grande bênção. Irmãos, então estava pensando nessas coisas para a gente pensar hoje, porque estamos caminhando nesse último dia e o Senhor está nos levando, Ele está encontrando cada um de nós. Nós sabemos o amor do Senhor. Às vezes a gente também precisa pensar, junto que estamos assim com o Senhor, aquelas coisas que tentam agarrar a gente, que não pertencem ao Senhor, e Ele quer nos limpar, Ele quer nos levar em sua graça, em seu amor, em seu poder, de tal modo que a estrutura agora de Deus tome conta de nós também. Aí você vai formar um lar no Senhor, vocês vão formar. Cada um de vocês vão ter um lar no Senhor. A relação dentro da casa de nós todos serão benditas. Dentro de onde a gente vai trabalhar, onde a gente for, seremos pessoas
que vão abençoar em nome do Senhor. Né, irmãos? Irmãos amados, nós precisamos orar. Irmãos, nós estamos orando, vamos ter batismos, né? Estão aqui o irmão Daniel, o irmão Bruno, a irmã Deise, batismos. Agora eu estava pensando, eu estava vendo os aplicativos. Batismo é celebração, irmão. Celebração dessa graça, do alcance de Cristo. Né? Cristo nos alcançou, então não tem mais jeito, a gente está nele. Vamos, né? Vamos. Então, estava pensando, estava vendo os aplicativos de tempo, irmãos, todos eles estão dizendo que terça-feira vai vir um tornado, um tufão, as águas vão subir, né? Vai ser uma loucura, aquele vento vai esfriar. Eu falei, barbaridade. Então, mas está assim. Bom, estava pensando, então, quem sabe ser lá na casa do irmão Daniel, o que vocês acham, né, irmãos? Pode ser? É porque, né, tem a piscina lá e a gente não corre risco de ser levado pelo tufão. Sei lá, se vai, pelo menos estão falando, né? Tão prudente que a gente não fique no meio dessas coisas. É bem prudente. Então, pelo menos a gente fica ali. E tem a Jade aqui também, ó. Né? A Jade é igualzinho o Bolt. O Bolt é o cachorro do irmão Daniel lá de Campinas. O Bolt fica também assim, desse jeito. Né? Então, amados, tem nós todos caminhando na graça do Senhor e vamos celebrar Jesus Cristo, né? Que nos alcançou de forma maravilhosa. Né? Então, irmão Felipe, você pode entregar? Tem a Jade aí, Mananci, pode entregar, por favor. Pode ser? Não, então vai, passa a Jade ali para Nancy. É muito estranho que a Jade, na semana passada, ela queria de todo jeito a ceia. É uma coisa assim estranha. Já faz tempo. Coisa incrível. Né, irmãos? Mas o Senhor tem nos guardado, irmãos. Todos nós vamos celebrar o Senhor Jesus Cristo nessa tão preciosa caminhada como corpo do Senhor, né? Povo do Senhor, corpo de Cristo. Então, amados, Jesus falou assim, que nesse último dia, ele não ia comer conosco. Ele falou, eu não vou comer com vocês. Ele até deixou bem claro em Mateus 26. Obrigado, filho. Né, Jesus em Mateus 26, aqui ele fala assim, eu não comerei, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia. Então, ele está dizendo aqui que tem um período de tempo em que ele não vai estar presente aqui na terra com a gente. Logo mais, ele já falou até que quem estaria conosco é o Espírito Santo, para continuar com a gente até entregar a gente nas mãos do Senhor, né? Mas que ele não bebendo do fruto da videira, nós temos a graça de beber, celebrando o que ele estaria para fazer dali a pouquinho, lá na cruz, né? Então foi por isso que ele pegou o pão e falou para eles assim, eu quero que vocês peguem o pão, vocês que são meus, né? Os irmãos estão aí nas suas casas, onde os irmãos estiverem, nós aqui, nós somos o único corpo do Senhor. Então a gente pega o pão também, como Jesus disse, e ele falou assim, tomem e comam esse pão, que é o meu corpo. Quer dizer, vocês todos são o meu corpo, anunciado nessa celebração. Né? Como o Senhor fez, vamos fazer. Querido Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos juntos em todos os lugares, Senhor, porque o Teu corpo é um e não há mais nada que possa nos separar do Teu amor, nem distância, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem a vida. Então nós estamos aqui juntos em Cristo, pela comunhão e coinonia que há, pelo Teu Espírito Santo,
celebrando o que o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo fez lá na cruz. E nós te damos graças, Senhor Deus, porque é por causa do teu amor que nós então podemos celebrar essa realidade, essa verdade, e assim nós fizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice, e aí ele falou isso, né, que o sangue dele seria derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E aí diz assim, que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Mas ele prometeu, então, é uma promessa de Cristo, que aquele dia chegará em que, junto conosco, no reino do Pai, nós estaremos reunidos e beberemos dele, né? Que é o vinho novo. Então, como o Senhor ensinou, vamos fazer. Senhor querido, agora o teu povo celebrou mais uma vez a grande bênção de termos sido alcançados por teu poder em Cristo, termos sido feitos teus filhos na geração desse milagre, e celebramos o que o Senhor fez lá na cruz por nós, o que o Senhor está fazendo hoje no céu e aqui na terra, o que o Senhor prometeu que irá acontecer amanhã, como diz tua palavra, porque vivemos o último dia, que é essa profecia que fizemos aqui agora, essa celebração profética, de dizer que esse dia mesmo está marcado pelo Senhor, vai chegar amanhã e nós estaremos no céu juntos. Assim está anunciado e celebramos juntos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Deus guarde todos nós, né? Abençoe. Aqui vamos fazer passar para os irmãos aqui, ó. Ali está o irmão Bruno, a irmã Deise, a irmã Ana, a irmã Sônia, ali está o irmão Daniel, a irmã Heloísa, o irmão Felipe e a irmã Nancy. Né, amados? Todos aí, firmes, graças a Deus. Agora, esses irmãos que estão aqui no Facebook. Irmãos do Facebook, estão aqui os irmãos Bruno, Deise, Ana. Opa, deixa eu ver aqui. Mais pra cá, deixa eu passar para o lado de cá, peraí. A irmã Sônia, o irmão Daniel ali, a irmã Heloísa, o irmão Felipe e a irmã Nancy. Né? E dia 1º, então, batismos lá, né, na casa do irmão Daniel às 3, pode ser? 3 horas. Vai ser uma grande bênção em obediência ao Senhor. Né, irmão? E agora vamos lá, passando para o outro lado, né? O Monte das Oliveiras. Como diz aqui. Bom, irmãos, Deus abençoe todos. Fiquem firmes. Deus abençoe. Eu vejo. Deus abençoe. Pois é, querido irmão Daniel. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Boa Sônia. Deus abençoe. Pois é, irmãos queridos. Casa de Heloísa, Deus abençoe. Casa de Ferreira, seu filho. Todos nós. Tudo com a gente. O Jacó é meio que todos nós. E o Senhor é aquele que nos busca. Irmã, Deus abençoe, irmã. Que bênção, né? Estamos aqui juntos. Amém, amém. Irmão Bruno, opa. Deus abençoe, irmão Bruno. Vamos ficar firmes. Amém. Se Deus quiser, terça-feira, Deus te abençoe. Sabemos que aqui sempre é uma grande bênção, uma luta, mas é uma bênção. O Senhor vai nos fortalecendo, né? Vamos ali, irmãos. Eu já só vou falar um tchau para os irmãos
Eu só vou desligar tudo, desculpa. Desligar tudo. Oi? Se você faz questão. Ah, mas vai ser uma bênção. Vamos, irmã Ana, uma bênção. Receber aqui a irmã Ana. Opa, deixa eu colocar aqui, irmãos. Tá meio estranho. Peraí. Deixa eu fechar ali. Deixa eu fechar. Melhor, né, irmãos? Melhor dar uma fechada. Irmãos amados, queridos e santos irmãos, tão precioso é o Senhor que nos tem reunido em seu santo nome, né? Deixa eu ver aqui. Deus guarde todos, como sempre temos pedido orações, né, pelos irmãos que vão ser batizados, por todos os amados irmãos em tantos lugares, em tantos países, né? Até tem aqui, né, tem irmãos da Índia, tem irmãos do Canadá, queridos amados do Canadá, Irlanda, Portugal, Estados Unidos, cidades como Redmond, Menlo Park, Pacific Palisades, Portland, e aqui no Brasil, tantas cidades como Campinas, São Paulo, né? Brasil, é uma cidade chamada Brasil, Palmas, Alfenas, Guarulhos, Jaguaruana, Goiânia, Porto Ferreira, São Francisco do Sul, Porto Alegre, Belo Horizonte, Osasco, Manaus, Camaragibe, Paulínia, Cocal, São José, Inconfidentes, Eusébio, Indaiatuba, Recife, Canoas, Garopaba, Hortolândia, Criciúma, Sombrio, Ourinhos, Umbaúba, Barueri, Duque de Caxias, Salto de Pirapora, Itabira. Então, o que eu pude ver assim, eu estou tentando honrar o nome das cidades, né, dos irmãos que moram nessas cidades, e nós estamos juntos, né, na caminhada, e tem nos acessado lá no site Eclesia Nascente de Cristo, e vários irmãos no Facebook que têm acessado. Alguns amados eu sei a cidade, outros eu não sei, mas todos nós estamos em Cristo, na cidade do céu, né, irmãos? Deus abençoe todos, fiquem firmes, peço que orem por nós, considerem sempre nos ajudar, né, sendo fiéis no amor, em ofertar aqueles irmãos que têm sido prósperos em algum trabalho, que têm recebido os seus recursos, que considerem também perceber a necessidade do pastor de Deus, né, que trabalha para esse chamado do Senhor, em nome do Senhor. Esse é um aviso também, né, que eu faço sempre, para que os irmãos também saibam que todos têm recebido, isso é bênção. Se não tem recebido, então não tem como ajudar, mas se tem recebido, considerem ofertar conforme diz a palavra do Senhor, ao servo do Senhor, ao pastor de Deus, né? E é assim que também cumprimos as nossas necessidades físicas da casa, de tudo, né? Das viagens. E peço aos irmãos que orem também pela tradução da Bíblia, né? A tradução que a gente tem chamado de ATA, né? Antiga Tradução Antioquia. É um nome que tem que dar, né? Tentando honrar também aquele movimento que aconteceu na região de Antioquia, quando surgiu a escola de hermenêutica de Antioquia, assim lá pelo ano 200 e pouco, né? E essa escola, ela arruinou, ela acabou, porque a escola que ficou e que prevaleceu até hoje é a escola de hermenêutica de Alexandria. Então eu tenho falado sempre que a escola de hermenêutica de Alexandria é uma contradição à escola de hermenêutica de Antioquia. A escola de hermenêutica de Antioquia, ela primava pela não interpretação da Bíblia, mas o entendimento literal da Escritura. Quer dizer, aquilo que está escrito é aquilo que é. Não pode ser interpretado nunca
é aquilo que é. A palavra de Deus não pode ter nada de acréscimo e nada de tirar. Já a escola de hermenêutica de Antioquia, ela prima pela interpretação temporal da Escritura. Quer dizer, em todas as épocas, ela vai sendo interpretada de acordo com as épocas e com a necessidade de cada época. Então ela vai sendo alterada, sofrendo alterações, e chegou no século XX, XXI, gerando todo esse tipo de fatiamento do cristianismo. Surgiu até o cristianismo, né? Surgiu o cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo e o corpo de Cristo. Cristo e o corpo de Cristo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Denominações é uma coisa, o corpo de Cristo é outra coisa. Igrejas e denominações é uma coisa e o corpo de Cristo é outra coisa, né? Então a tradução que estamos fazendo da Bíblia, das Escrituras, lá do hebraico e do grego, para que, de fato, sejam corrigidas todas as interpretações e todas as não traduções que não traduziram ou que traduziram na conveniência do politicamente correto que exigem as denominações vigentes e mais importantes e poderosas, e que não permitem de maneira alguma assim que se traduza exatamente a Escritura. Então ela precisa ser traduzida. Todas as Bíblias hoje, em toda parte do mundo, elas são traduzidas de acordo com o politicamente correto das denominações e das políticas denominacionais, né? Então vamos dizer que 80%, 90% das Escrituras, elas vão caminhando mais ou menos dentro do que é, mais ou menos. E a outra parte, ela não pode ser traduzida ou explicada conforme a palavra é. E essa é uma perda absurda, e gerou, então, todas essas escolas teológicas, de interpretações teológicas em relação a qualquer tema da Bíblia, né? Escatologia, Jesus, Espírito Santo, salvação, eclesiologia, igreja, denominacionalismo, administração eclesiástica, qualquer tema foi absolutamente, vamos dizer assim, fatiado e devidamente adulterado nas traduções diversas. Então, passei essas informações para os irmãos, porque é um dos males que sequestram os filhos de Deus dentro da nossa época e dentro desses períodos que percorreram desde a escola de hermenêutica de Alexandria, vamos dizer basicamente ano 250, até os dias de hoje, né? Então, Deus abençoe a todos, irmão querido, irmão Nilson, irmã Regiane. Eu vejo vários amados irmãos que às vezes eu consigo ler ali, e nós estamos pedindo que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nosso Deus e Pai, né? E que as maneiras tão confortadoras e tão misericordiosas que somente o Espírito Santo pode nos dar, né, e nos conduzir, seja também sobre nós, bem como o poder e a direção do nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre nossas vidas e nos conduza conforme a sua soberana e divina e exclusiva e única e inerrante vontade e palavra. Irmãos amados, uma grande bênção nós termos estado juntos. O Senhor nos guarde, nos abençoe. Fiquem firmes, queridos irmãos. Olá, irmão João também, Deus te abençoe, te guarde, né? E terça-feira espero muito poder transmitir lá da casa do irmão Daniel os batismos. Creio que vai dar. Aí nós poderemos estar juntos mais um pouquinho nas transmissões. E fora das transmissões, se quiserem entrar em contato, tem o WhatsApp, né? Tem o WhatsApp, todo mundo acho que sabem o número, né? Tá aqui o número 48991527007, né? Então, é uma bênção termos estado juntos. Fiquem firmes no Senhor
Qualquer coisa, é uma grande alegria, prazer, em nome de Jesus, e bênção falar com os irmãos. Em nome do Senhor, até mais, queridos irmãos. Amamos vocês, em nome de Jesus. Já teve a ceia, meu irmão João. Já teve a ceia. Os irmãos já estão lá na cozinha, na outra sala, onde nós temos uns encontros, né? Ficamos juntos. E você pode, em nome de Jesus, todos os irmãos que quiserem, ver novamente esse nosso encontro, que vai ficar gravado, e pode participar da ceia do Senhor, conforme a gravação, né? Amamos você também, meu irmão João, e todos os amados. Estamos juntos, orando, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos nos falando, em nome de Jesus. Pim. Bom, queridos, assim vamos seguindo, né? Irmãos amados, Deus abençoe. Acho que hoje consegui falar tudo que tinha que falar sempre com vocês. Falei também com o pessoal do Face, né? Então agora, em nome de Jesus, fiquem na paz e na graça do Senhor.